Olá, turminha! Boa tarde! Preparadas para mais uma aula? Nossa aula hoje será de ciências e nós vamos estudar sobre a estrutura do corpo humano. Vamos lá? Façam a agenda 22/7/2020. Disciplina Ciências. Conteúdo: a estrutura do corpo humano. Atividade, página 97. A estrutura do corpo humano. O corpo humano é organizado em células, tecidos, órgãos e sistemas que funcionam de maneira integrada, ou seja, um sistema depende do outro para funcionar. As células. O corpo humano, como o da maioria dos seres vivos, é formado por pequenas partes vivas chamadas células. As células podem ser de tipos e tamanhos diferentes. Em geral, são tão pequenas que só podem ser vistas por meio de um microscópio. As células são responsáveis pelo crescimento do corpo. Elas têm a capacidade de se dividir, ou seja, uma célula dá origem a duas células, que quando se dividem novamente, darão origem a 4 células e assim por diante. Ou seja, as células, elas se multiplicam. Grande número de células do corpo continua a se dividir mesmo depois que o indivíduo cresça. Elas darão origem às novas células, que substituirão as que morrerem ou precisarem ser renovadas. Alguns seres vivos são constituídos de uma única célula. São os unicelulares, como as bactérias. Outros são constituídos de inúmeras células. São os multicelulares, os vegetais e os animais multicelulares. Agora vamos ver um pouquinho dos tecidos. Você já sabe que o nosso corpo é formado por muitos tipos de células. Em cada parte do corpo, as células formam conjuntos e cada conjunto exerce uma função. A esse conjunto de células damos o nome de tecido. Cada tecido do corpo realiza trabalhos diferentes. Nosso organismo é constituído de 4 tipos de tecidos. Então, agora vamos conhecer esses tecidos que constituem nosso organismo. Quais são eles? Tecido epitelial. É formado por células epiteliais. Ele recobre o corpo por fora, formando a pele. O tecido epitelial também reveste o interior de alguns órgãos, como a boca e o esôfago. Tecido muscular é formado por células musculares. Trata-se do tecido que constitui os músculos.
Tecido conjuntivo pode ser formado por diferentes tipos de célula. É o tecido que dá sustentação e une os outros tecidos e os órgãos entre si. Os ossos do nosso corpo são formados por um tipo de tecido conjuntivo, o tecido ósseo. Tecido nervoso é formado por células nervosas. Ele está associado ao controle do corpo e à resposta aos estímulos do ambiente. É encontrado no encéfalo, na medula e nos nervos. Então, esses são os 4 tecidos que compõem o nosso organismo. Quais são eles? O epitelial, que é a pele, o muscular, que constitui os músculos, o conjuntivo, que dá a sustentação e une os outros tecidos, e o sistema nervoso, que controla o nosso corpo e dá resposta aos estímulos do ambiente. Um conjunto de tecidos relacionados a uma mesma função forma um órgão. O corpo humano tem diversos órgãos, como o coração, os pulmões, o estômago e os rins. A reunião de vários órgãos constitui um sistema. Em conjunto, os sistemas são responsáveis pelo funcionamento do organismo humano. Quais diferentes tipos de células no corpo humano? Existem centenas de diferentes tipos de células no corpo humano, cada uma com sua própria função, estrutura e ciclo de vida exclusivos. As células são visíveis apenas através de um microscópio e são compostas de unidades ainda menores que determinam sua função e localização. A maioria das células pode ser agrupada em categorias de acordo com estrutura ou função. As 4 principais categorias de células são nervosas, musculares, epiteliais e conectivas. Há, no entanto, muitos grupos celulares mais específicos, incluindo os blocos de construção da vida humana as células sexuais. As células nervosas transmitem sinais elétricos por todo o corpo para enviar mensagens para o cérebro. Eles reagem a mudanças químicas e passam impulsos elétricos de célula para célula ao longo de caminhos intrincados. As células nervosas do corpo humano controlam ações conscientes e inconscientes, incluindo emoções, tomada de decisão, respiração e habilidades motoras. Diferentes tipos de células nervosas respondem a diferentes sinais, tornando cada tipo de célula especializada. As células nervosas motoras reagem ao movimento dos músculos e as células sensoriais respondem a muitos tipos diferentes de estímulos, incluindo temperatura, toque e pressão. Existem três tipos distintos de células musculares, categorizadas por sua localização e função. As células do músculo cardíaco são encontradas no coração e estão sob controle inconsciente, assegurando que o coração bate, não importando o que esteja acontecendo no corpo. O músculo esquelético é responsável por todos os movimentos conscientes e habilidades motoras, enquanto o músculo liso é encontrado em muitos órgãos diferentes. Todas essas células ajudam os músculos do corpo a tensionar e relaxar em resposta a estímulos externos e internos. As células epiteliais são mais comumente conhecidas como células da pele. Sua função é proteger as estruturas internas do corpo dos inúmeros agentes nocivos do meio ambiente. As células da pele no corpo humano são planas para fornecer proteção ininterrupta contra produtos químicos, poluição, bactérias e outros organismos. A pele também desempenha um papel vital no controle de temperatura e na sensação de toque, pressão e temperatura. As células ativas compõem parte do tecido conjuntivo do corpo, responsável por fornecer estrutura ao corpo e proteger os órgãos internos. Essas células ajudam a conectar todas as partes do corpo e formam membranas ao redor de órgãos, músculos, tendões e ligamentos. O tipo de célula conjunta mais abundante é o fibroblasto, que cria uma matriz de tecido conjuntivo através do processo de síntese de proteínas. Embora existam numerosos outros tipos de células no corpo humano, talvez nenhuma seja mais significativa para a vida humana do que células sexuais, também conhecidas como gametas.
Essas células o esperma do macho e os óvulos da fêmea carregam material genético que será passado para a prole em potencial. Eles são especificamente projetados e moldados para sobreviver em ambientes hostis, e cada tipo de célula em uma pessoa se origina de apenas duas dessas células sexuais. E agora, vamos praticar? Nossa atividade é da página 97. Pause o vídeo, resolva as questões. Depois pode dar o play no vídeo e vamos fazer a correção. Correção, página 97. Primeira questão. Quais são as pequenas partes vivas que formam o corpo humano? As células. 2. Que nome se dá a um conjunto de células do mesmo tipo que realizam determinada função? Tecido. 3. Onde é encontrado o tecido nervoso? No encéfalo, na medula e nos nervos. 4. Relacione as imagens numeradas aos nomes que seguem. Então, temos aí a imagem 1, 2, 3, 4 e a imagem 5. E nos quadrinhos abaixo nós temos as opções: célula, sistema, tecido, organismo e órgão. O primeiro quadrinho, a imagem 1, vocês acham que é o quê? Tecido. A imagem 2 é uma célula. A 3 é um órgão. A 4, um organismo. E a 5 é um sistema. Quinta questão. Complete as lacunas. O item A. O tecido epitelial recobre o corpo por fora. B. Órgão é um conjunto de tecidos que realizam uma mesma função. C. A reunião de vários órgãos forma um sistema. Turminha, eu espero que vocês tenham feito a correção direitinho. Coloquem no livro de vocês a data e corrigido, como sempre fazíamos na nossa sala. Nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.